Pampa Debates. Oferecimento GBUX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. E Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Sejam muito bem-vindos ao Pampa Debates. Substituo Paulo Sérgio Pinto, que estará de volta na segunda-feira. Temas polêmicos como a cobrança do pedágio em Porto Alegre, o julgamento de réus da Boate Cris, em Porto Alegre também, transferência do julgamento de Santa Maria para Porto Alegre, o acúmulo de processos do Supremo Tribunal Federal, o risco de aumento nas alíquotas dos impostos com a reforma tributária. Para debater sobre esses assuntos e outros, contamos com participantes que têm opiniões firmes e decididas. Os advogados Nestor Hein e César Pacheco, o empresário Sebastian Wattenberg, o advogado Cláudio Lamacchia e o jornalista e publicitário Tiago Dimmer. A partir de agora, então, vamos a uma conversa franca sobre o dia a dia. E o dia a dia tem sido marcado pela alta rotação em cargos do primeiro escalão do governo federal, muito além da cota normal. E faço uma pergunta inicial. O que estará tendo mais saída nas lojas de Brasília? Frigideiras para frituras ou equipamentos para torrefação e moagem? Eu acho que os dois. Quem compra um ganhou de brinde. Quem compra a frigideira ganhou a torrefação bem grátis. E o Nestor arrematou. Esgotaram o estoque, Zimmer? Diz que não tem lugar nenhum. Mas... Pois é, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sou um defensor aqui público do Bolsonaro, né, do presidente Bolsonaro, defendo o governo, defendo a estratégia econômica, mas ouvi de uma grande defensora, uma defensora pública do presidente Bolsonaro, que ele está translocado. Eu não acho, não chega tanto. Eu acho que a avaliação do governo pode ser feita a partir da linha traçada pelo ministro da Economia. Agora, só para complementar... Fora do ar, diria que já nasceu assim. Mas só para complementar, eu acho que tem uma questão também dos brios, né? Eu estava olhando aqui, né? A nossa bandeira do Rio Grande do Sul. Tem uma questão também dos brios gaúchos aqui, né? Mexeram com a gente, mexeram com todos, né? Eu acho que tem um pouco disso também. Acho que os defensores aqui no Rio Grande do Sul não gostaram muito dessas atitudes com os nossos ministros, né? Mas estabeleceu-se um perfil, amigo César Pacheco, de militares no comando do Palácio do Planalto. Pelo que consta, hoje, na presidência da República, só tem militares, né? Não tem quase civis trabalhando lá. E eu acho que é uma opção do presidente. Ele tinha muita confiança no Onyx e eu acho que até o Osmar Terra vinha fazendo um bom trabalho no Ministério da Cidadania. Esse fim de semana ele teria uma festividade aqui no interior, já suspendeu, né? E eu acho que o Tiago falou certo. Eu acho que mexeram com os gaúchos nossos aqui, 2 ministros gaúchos. Eu acho que isso aí nos dá um pouco de desconfiança, assim, né? E abre um leque muito grande para quem é contra o governo jogar notícias também, problemas. Eu estava comentando antes de nós entrar no ar aqui, que lá em Brasília, no centro do poder, tem muitas coisas que nem no vestiário do futebol, uma comparação bem esdrúxula. Sim. Porque às vezes as pessoas falam, mas não sabem o que acontece dentro do vestiário. E nós não sabemos o que acontece lá dentro do poder também. Então, às vezes nós não temos a história completa, temos a metade da notícia e a metade não completa e nós somos obrigados a ver essas queixas aí de todo mundo. Alegaram que o ministro Onyx estava atendendo demasiadamente os parlamentares do Rio Grande do Sul. Ele estava atendendo a todos, incluindo os do Rio Grande do Sul. Agora, reconhecidamente, ele foi o condutor das negociações que levaram à aprovação de praticamente todos os projetos que
o Executivo encaminhou à consideração do Congresso Nacional. Então tem muita briga, aquele episódio o senhor comparou muito bem, é o vestiário do futebol, né? Muita ciúme, briga, né? Muita inveja. Muita sede de poder também, né? Às vezes, mas eu não sei, assim, para alguém para fazer esse jogo político, no general, esse general Braga, ele foi competente lá no Rio de Janeiro, quando ele assumiu aquela transição lá da segurança. Eu não sei se não era lugar para um político ali mesmo, né, de carreira. Vamos ver como é que ele vai sair. E veja que o presidente Bolsonaro tem a bancada do PSL, que já não é mais o seu partido, e mesmo assim conseguiu aprovação de projetos, vou citar o mais importante, a reforma da Previdência, que rolou durante, olha, em torno de 25 anos. E o projeto ia e voltava, e trancava e não ia, e ele, sem ter a maioria, sem fazer o toma lá da cá, que é tradicional em Brasília, conseguiu aprovar, graças à atuação do ministro Onyx Lorenzoni. Isso todos reconhecem. Agora, podem ter restrições pessoais, mas que ele conduziu a política, conduziu. Agora, Armando, se nós olharmos a história da República, nós vamos perceber que o ministro-chefe da Casa Civil sempre é o cargo mais próximo do presidente. É o cargo, assim, vamos dizer assim, o cargo dos cargos. Ele, o ministro da Fazenda, são as pessoas... Pode olhar na trajetória aí da República, sempre o ministro da Casa Civil é a pessoa da maior confiança do presidente. A presidente Dilma, por exemplo, foi do presidente Lula, depois foi o presidente da República. E os chefes de Casa Civil sempre foram pessoas de grande fulgor. Então, quando inicia o governo e se escolhe o ministro da Casa Civil, o sinal que se dispara à sociedade, que é comandada pelo Executivo, é o seguinte: o ministro da Casa Civil é o homem de confiança do presidente. Também, sem entrar no mérito de preferências, etc., o ministro Onyx Lorenzoni foi, durante a campanha do Bolsonaro, um articulador, um entusiasta da campanha, e o ajudou muito a se eleger. Dizer, não, se elegeria sem o... Eu estou dizendo que ele era um homem engajadíssimo nisso. Bem, quando ele escolheu o ministro Onyx, eu não consigo recordar, e na esteira do que tu referiste há pouco, eu não consigo recordar algo que o Onyx tenha feito que trouxesse a ele a pecha de incompetente, um desdoro. Porque esse negócio de dizer que se chocou com A, com B, isso é a coisa mais comum na política, e o inimigo de hoje é o amigo de amanhã, e as coisas vão se consertando. Eu não vi nada que comprometesse. Entretanto, começou um desgaste, uma retirada de poder do ministro da Casa Civil, culminando com uma viagem programada antecipadamente, em que um sucessor que não foi colocado por ele cometeu lá um ato de antecedência de um avião, etc. e tal. Aí o presidente, que tinha que agir, porque estava ali, retirou e imputou ao ministro Onyx Lorenzoni o fato com o qual ele não tinha nada a ver com isso. E aí depois disso, ele retira ex-abrupto o ministro da Casa Civil, retira o ministro Omar Terra. Também não quero entrar mas o sinal que o presidente manda para a nação é que ele é um homem que não dá muita bola para esses pactos pessoais. Que o negócio dele, o que ele imagina na cabeça dele, seja a governabilidade. Se isso é bom ou não, a população que julgue, que imagine, mas é uma coisa que causa espécie. Não é assim, não, normal, isso é assim. Não é normal. Para mim, não é normal. Todo caso. Referiste ao envolvimento do então deputado Onyx durante a campanha, muito antes da campanha, porque quem convenceu seu colega, deputado Jair Bolsonaro, a se candidatar, foi o deputado Onyx. Isso eu tenho de fonte absolutamente segura. Imagina, então pior ainda. Eu publico hoje no portal, e continuamos na área política, eu publico hoje no portal e no Jornal O Sul uma nota com o título "Chega de enfrentar a humilhação em Brasília". Eu escrevo, eu lembro uma frase: ou o Brasil acaba com a saúva, ou a saúva acaba com o Brasil. Chegou a dar uma marchinha de carnaval no final da década de 40. Esta frase é atribuída ao naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire,
que esteve no Brasil de 1816 a 1822, esteve aqui, em Porto Alegre, foi à praia do litoral, chegou ao Chuí. Ele estudava a flora brasileira, fez documentos maravilhosos. Ele se referia à saúva, uma espécie de formiga cortadeira das folhas das plantas que prejudicavam a lavoura, uma ameaça permanente. Não havia ainda os defensivos. E eu completo a nota dizendo, toda a vez que o governo gaúcho vai a Brasília, ainda esteve essa semana, fazer reivindicações justas e recebe migalhas na forma de grande favor, a frase do francês é relembrada com uma pequena modificação. Ou o Brasil muda a federação, ou a federação acaba com o Brasil. Eu pergunto, existe alguma chance de mudar ou continuaremos na eterna relação da província do Rio Grande do Sul com o Império Brasiliense? Lamáquia, você que presidiu um brilhantismo a OAB Nacional, a Ordem dos Advogados do Brasil, mandou um trânsito livre pelos bastidores. Esta relação província-império, apesar do império ter terminado em 1889, mas persiste o princípio, né? O centralismo. Isso aí tem alguma chance de mudar ou não? Olha, Burdi, eu quero crer que sim. Eu sou um otimista por natureza, porque se nós continuarmos, e acho que a tua introdução ela é perfeita, se nós continuarmos com esse sistema que está aí, o Brasil vai enfrentar ainda muitas e muitas dificuldades. O Pacto Federativo, ele tem que ser reescrito. Nós todos sabemos e vemos, né? A política pública básica, né? Segurança, educação, ela está no município, ela está na ponta, ela não está lá no governo federal. Então, quer dizer, quando o cidadão cobra dos governos mais segurança, mais saúde, mais educação, ele está cobrando desde o prefeito, passando pelo governador, e aí vai chegar lá. Então, essa distribuição do bolo e da arrecadação, ela tem que ser revista. Aliás, é uma das grandes bandeiras defendidas pelo nosso ministro da Economia hoje, Paulo Guedes. E eu espero que, efetivamente, esta ideia dele seja levada à frente, porque eu acho que isso seria um grande avanço para o Brasil. Pois é. O contraditório está no fato de que este movimento, ele não será executado a partir de uma decisão do Executivo, que tem o poder, não vai abrir mão gratuitamente. E esse movimento deve surgir no Parlamento, no Congresso, no Senado, da Câmara dos Deputados. O Senado tem na sua representação todos os estados, a Câmara dos Deputados tem uma composição a partir dos estados. Como é que esses parlamentares, os senadores ficam 8 anos, os deputados ficam 4 anos no exercício do mandato, como é que eles não tomam essa iniciativa de empurrar o assunto? Eu acompanho as sessões plenárias pela TV Câmara, pela TV Senado, raramente alguém vai à tribuna. Vão à tribuna para dizer besteiras uma atrás da outra, eu fico horrorizado. E para brigar também. E para brigar também. Mas também eles não tomam essa iniciativa. Mas também não interessa a todos os estados da nação, muitas vezes, né? Porque outros estados dependem muito mais da União do que da sua própria arrecadação. Então, acredito que, por exemplo, o Nordeste não tenha tanto interesse nessa questão como nós aqui do Sul do Brasil temos. Tiago, mas eu diria assim, Burdi, essa questão de um interesse do governo federal, né, por esse tema, eu até aí discordaria um pouco. Eu acho que um governo que ele se propõe a efetivamente fazer a diferença, e me parece que esse governo que aí está, ele tem colocado pautas importantes para serem discutidas pela sociedade e quer efetivamente ver um resultado daquilo que está colocando, né? Hoje eu ainda escutava algumas entrevistas e a justificativa até mesmo pelas modificações aí de cargos de ministério e coisa, e o próprio novo ministro da Casa Civil, General Braga Neto, que eu conheço, né, uma pessoa também competente, focada, né, dizendo exatamente o que vai fazer, ou seja, quer criar dentro do governo hoje uma fiscalização, o termo não seria esse, mas um controle
exato sobre todos os ministérios e sobre todas as políticas. Mas vamos lá, o governo que se propõe, de fato, né, a fazer a diferença, ele teria que ser o primeiro. Né? Como eu disse agora, o exemplo é o ministro Paulo Guedes, que tem o primeiro a fomentar essa ideia de uma rediscussão do Pacto Federativo, porque isto chega para o governo também como uma solução. Se o Brasil for bem, vamos todos nós bem, e o governo vai acabar se notabilizando por uma mudança desse estado de coisas que nós estamos vendo hoje. Então não seria só o parlamento, eu acho que o parlamento e o governo também, o governo federal teria que ter interesse, de fato, de mudar isso. Agora, claro, aí nós também começamos a mexer com alguns privilégios, com alguns interesses, alguns estados que efetivamente têm mais interesse, outros menos. Interesses, como dizia o nosso... Segundo corre em Brasília, só numa frase, o governo melhorou, a OAB piorou muito. Eu concordo com essa sua afirmação, Nestor. Eu amanhã vou publicar uma nota... Vou falar, tá longe lá. Vou publicar amanhã uma nota na coluna do portal e do Jornal do Sul com o título Atenção para o Risco. A cobrança de mais impostos para contornar a crise financeira do setor público é uma surpresa que pode vir embutida na reforma tributária. Se isso ocorrer, veremos a criação ou a recriação do círculo vicioso. Gastam demais, falta dinheiro, aumentam os impostos, gastam ainda mais, falta dinheiro, aumentam os impostos novamente. E olha que o ministro Guedes não negou que poderá sim haver aumento de impostos. Será que nós suportaremos isso? Fala agora o empresário Sebastian Wattenberg. Penso que não, acho que é consenso entre todos os empresários de que não há a mínima chance da gente suportar uma carga tributária maior ainda e que cresce a cada ano. E pior que isso, né? Porque aumenta a receita, mas não se trabalha a despesa, né? Digamos assim, não existe nenhuma matemática que não seja conhecida, é muito simples. É como em qualquer empresa, né? A gente tem que gastar menos do que efetivamente arrecada, senão a conta não fecha. Só que o governo tem essa possibilidade de criar novas fontes de receita, que é o imposto, né? E assim vai gastando mais, etc. E quando se rediscute também a questão do Pacto Federativo, que nem se falava, se rediscute também o tamanho do Estado, né? Porque evidentemente que essa concentração em Brasília também dificulta o controle, né? Ou seja, eu não imagino como não tem forma hoje que eu consiga ver onde alguém possa, ainda que o ministro do chefe da Casa Civil Novo diga, como controlar os ministérios. A estrutura embaixo de cada ministério é tão grande que eu acho que sequer o ministro é capaz de compreender todas as pessoas que estão abaixo dele e todos os departamentos que tem dentro do seu ministério. Então, assim, a sociedade não aguenta mais a questão do imposto de renda. Agora estamos chegando perto de mais um ano, mais uma vez que a tabela do imposto de renda não é corrigida, ela estaria próximo dos R$3.000 hoje em dia. Então, assim... Só repita esse dado, esse último. É perto dos R$3.000 a isenção estaria hoje, se a tabela tivesse sido corrigida, né? É 100%, desculpa, Sebastião, é 100% hoje, praticamente 100% de defasagem na correção da tabela do imposto de renda. Isso é confisco. Ainda que eu pessoalmente... Exato. Isso é uma forma disfarçada de confiscar o dinheiro da população. De aumentar tributos, de aumentar imposto. Perfeito. Ainda que eu pessoalmente acho que isso pode ser solucionado de forma simples. Não deveria haver a isenção, né? Ainda que o sujeito pague R$1, a cultura de pagamento de imposto é que é importante, né? Não importa quanto vai ser, mas isenção não deveria existir. Se o sujeito ganha R$300, então que ele pague 50 centavos, se for o caso. Mas essa cultura, quando ele chegar lá adiante, ele tem que criar desde o momento que ele tem a sua primeira remuneração. Eu acho que se a reforma tributária, Nestor, se ela simplificar o sistema, que é um dos mais complicados do mundo, já teremos aí um ponto de partida. Nós temos 68 diferentes tipos de tributos. Se um contador passa uma semana de férias ou para tratamento, sai do escritório e volta, ele precisa concentrar-se durante 2 ou 3 dias só para se atualizar com relação... As grandes empresas têm departamentos jurídicos com tributaristas trabalhando full time. Full time. Trabalhando só em função das regras e instruções
que saem diariamente. Eu não recordo, mas alguém no Brasil fez uma compilação das leis tributárias vigentes em páginas enormes, deu uma pilha de 5 metros de altura. E aí, inspirado por aquilo, há muitos anos, eu fiz na Farsul a incidência, que legislação nós tínhamos em relação ao campo. Legislações, normas regulamentadoras rurais, legislação quanto ao meio ambiente, legislações... Deu 19 volumes de coisas que nós temos que cumprir para estar em ordem com as nossas obrigações com a sociedade, com a cidadania. O que é incoerente... Mas veja como é difícil para alguém ter atenção para todo esse detalhamento. Nós, do campo, temos até uma regulamentação do tamanho dos armários e das camas que nós fornecemos para os nossos funcionários. A regulação do tamanho do armário. Não, e o que é incoerente também é falar em controle dos ministérios, um governo que pretende desburocratizar todas as leis do Brasil, as leis, a economia também, né? Então, como é que vai controlar o ministério e desburocratizar? Agora a Armando, simplificação hoje ela é importantíssima e fundamental. O Nestor agora colocou e coloca com muita propriedade algumas empresas hoje, e nós, né, advogados, meu escritório de advocacia, eu tenho a minha equipe que trabalha na área tributária do escritório, tem lá 2 advogados especificamente focados para acompanhar a legislação diariamente. Não tem tamanho, volume. Se não fizermos isso, estamos fora de mercado. Exatamente. E as empresas, a mesma coisa. Claro. Aquelas empresas que têm os seus jurídicos internos, elas também, como disse o Nestor, estão obrigadas a isso. Isso traz para a própria economia uma trava. Informalidade. Nós agora, o STF decidiu sobre o consolidado do Fundo Rural de vendas de produtos de exportação para tradings. Agora nós vamos passar um final de semana e o pessoal mergulhado para decodificar essa decisão do Supremo. Para entender o que é. Não se sabe se vai haver modulação, não vai haver modulação. Agora, o Cláudio, com toda a experiência que tem em Ventos de Brasília, ele falou do ponto de vista conceitual uma coisa certa, mas eu tenho uma grande resistência em imaginar que Brasília possa abrir mão, porque a reforma tributária dependerá do Congresso Nacional, obviamente. Eu duvido que a burocracia brasileira prescinda ou abra mão do beijamão e do corre-corre do poder. O imposto que sobe, aí vem por emenda parlamentar e o poder que dá ter o cofre. Porque o que alega o Guedes, alegam vários ministros, não, vocês dos estados foram irresponsáveis, gastaram demais e estão numa situação. Realmente, isso é verdade. Aqui já alertava o ministro Paulo Brossard, nós estamos comprando máquina de escrever com dinheiro do Banco Mundial, isso vai explodir. Avisou, isso em artigo escrito há 35 anos atrás. Sim. Bem, mas acontece o seguinte, acontece que o governo federal também foi irresponsável. Ontem mesmo estava o Brasil pagando uma conta de obras públicas feitas em países latino-americanos, valores concedidos pelo governo anterior para construir metrô em Caracas, provavelmente virá a conta aí do Porto de Mariel de Cuba, que foi construído pelo Brasil, financiado pelo Brasil e agora locado por Cuba para a União Soviética, para a Rússia. Aliás, para a Rússia, desculpe, para a Rússia. Então, vamos dizer assim, eu duvido muito que a classe política permita essa simplificação e queira perder o beijamão e para que isso se modifique, os empresários precisam sair da toca. Ficam acovardados, com medo de que poderão perder uma isenção, um benefício, e toda a população sofre com isso. Empresário precisa coparticipar desde o momento da pré-elaboração do orçamento. Ah, não, porque essa é uma prerrogativa do Executivo. Com prerrogativa do Executivo, onde é que nós chegamos? Para mudar um hábito, ouça o recado da Unimed. Mudar um hábito é vencer desafios todos os dias. Eu desafio você a colocar mais cor no seu prato. A fazer amigos no modo offline. A respeitar o planeta, nos mínimos detalhes. A fazer da gentileza uma prioridade. E mesmo quando parecer impossível, ser mais forte que o sofá. Acesse mudeumhabito.com.br e escolha um desafio para você e compartilhe. Cuidar de você. Esse é o plano Unimed. Viu só? Aqui o bem-estar está sempre em pauta. Para dar um fecho no assunto que nós aqui referimos, com conhecimento dos convidados, conhecimento profundo, eu vou
sintetizar dizendo que é preciso olhar para fora. Nos Estados Unidos, sobre o consumo, há um único imposto. E a alíquota vai de 6% a 12%. Nós aqui, no Brasil, e o exemplo do Rio Grande do Sul, começa com... Já foi de 6%, aí pulou para 9%, para 12%. Hoje, o ICMS, Imposto sobre Consumo de Mercadorias e Serviços, está em 17% e vai a 31% quando se trata do pagamento da conta de energia elétrica, da telefonia e dos combustíveis. Então, sabe que hoje, quando se fala, e agora tu falas dos empresários, eu já estendo um pouquinho mais. Eu acho que a sociedade como um todo, ela tem que se demonstrar absolutamente contrária a determinadas práticas que ao longo dos anos elas foram se consolidando. Os governos, e aí eu falo de todos os governos, né? E vamos lá, governo estadual, governo federal, os governos, quando eles têm um problema de caixa, onde é que eles vão? É no bolso do contribuinte. É fácil administrar assim, aqui eu estou do lado do empresário. O empresário. E nós que temos, no nosso caso, o escritório de advocacia, eu tenho que viver com aquele orçamento. Quer dizer, se chegar no final do mês, o meu orçamento, a minha arrecadação não for suficiente para honrar os compromissos que eu tenho, eu não posso escolher simplesmente o bolso de alguém para dizer, ó, agora eu vou lá e vou aumentar uma determinada conta. É isso que tem acontecido. Mas é o que fazem, né? O IPTU, quando foi aumentado aqui. O IPTU? Estadual, municipal e federal, né? Eles mudam os nomes também Quem olhou a guia disse, não, mas o aumento não foi essa coisa que vocês falaram. Não, é que esse aumento, ele está diluído em 4 anos. No ano que vem é... De novo. É de novo. E no terceiro e no quarto. Bom, aí nós vamos ver o final dessa história, vai a 100%. Mas tem também uma questão que as entidades também têm perdido sua relevância, né? A gente tem entidades de empresários, entidades inúmeras da sociedade civil, muitas delas têm sido cada vez presididas com pessoas com menos prestígio, talvez com busca de algum interesse particular a médio prazo de algum cargo, e elas não ocupam esse espaço que de fato deveriam ocupar no debate, de fazer a pressão que deveriam fazer para que as coisas mudassem e que efetivamente... né? E é assim que funciona. Quando se vai lá em Brasília, né, se encontra tudo que é tipo de corporação do lado de fora de uma sala de discussão, menos empresários. Não sei se até para corroborar com isso que o Sebastião está colocando agora, eu me lembro, Burdi, assim, uma das primeiras ações, quando eu assumi a presidência nacional da UAB, uma das primeiras ações nossas, não sei se vocês vão lembrar, mas o governo Dilma começou a acenar com uma possibilidade de recriação da CPMF. Lembram disso? Uhum. Bom, o que eu resolvi fazer naquele momento? Eu chamei nós fazíamos muito o Agora Chega aqui no Rio Grande do Sul, que começou aqui aquele processo todo do Agora Chega contra a corrupção, a Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Sul, nós fazíamos muitos movimentos de rua, aquela coisa toda. Aí criei o Agora Chega lá no Conselho Federal da Ordem contra a tentativa do governo de recriação da CPMF. Corroborando com o que tu está dizendo, Sebastião, a dificuldade que eu tive, nós acabamos envolvendo mais de 120 entidades da sociedade civil naquele grande movimento que fizemos em Brasília. Mas a dificuldade que nós tivemos, que eu tive naquele momento de engajar determinadas entidades para um movimento daqueles, foi enorme. Por isso é que eu digo que a sociedade hoje tem que ser a primeira a dizer, ó, chega de aumento de carga tributária. A gente chegou a tal balbúrdia no país em relação à corrupção e em relação a gestões mal executadas nos governos, que a sociedade hoje em dia e as entidades... Anestesiada. Não, e elas já se contentam com o básico. Elas pressionam pelo básico, né? Elas pressionam para quê? Para que não tenha corrupção, para que não roubem e para que se faça o dever de casa, que é não gastar mais do que se arrecada. Muitas vezes elas têm medo de ter posição e elas precisam ter posição nos assuntos, né? Para isso que elas existem. Mas acho que é uma questão de movimento também. Eu acho que a partir de agora, por exemplo, eu ouvi o Zema, né, falando e respondendo a um repórter da Globo, né, que fez inúmeras... Governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Isso, Romeu Zema, né? E o repórter fez inúmeras perguntas relacionadas à má gestão. E ele disse, bom, mas uma pergunta tu não me fez, né? Se tem algum caso de corrupção, né? Algum problema que tenha... Então a gente também já se acostumou, ou está se acostumando a não ter corrupção. Então agora vamos dar um outro passo. Lamarck, em relação à mobilização necessária da sociedade,
que acontece em países desenvolvidos, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, a sociedade se movimenta. A única parcela da sociedade que se movimenta, sobretudo junto ao Legislativo, tanto no Senado como na Câmara, Assembleias Legislativas, câmaras municipais, é a representação da corporação. Isso é histórico. É o único grupo de funcionários que correm o risco de ter alguma perda e vão lá e jogam moedas, bolinhas, os deputados. Mas a situação ficou tão grave que na última votação, que foi a votação do pacote, eu ouvi no Palácio vários integrantes do governo dizendo, na semana que antecedeu, semana que vem isso aqui vai ser uma praça de guerra, isso aqui vai estar tomado, isso aqui vai ser um horror, não vai estar para entrar, não vai estar para sair. Isso não aconteceu. Mas é que no meio vem as notícias boas, por exemplo, veja a contribuição do Supremo para o aperfeiçoamento da Constituição. Nos tornamos a única república de países democráticos do mundo a ter prisão somente após trânsito em julgado. Isso foi um grande avanço. Mas uma coisa espetacular. Deixa eu uma coisa espetacular. 20 anos de recursos, o sujeito era esperando os funcionários, espetacular. Claro, contrários à perda de vantagens, eles perceberam que as finanças do governo do Estado do Rio Grande do Sul chegaram ao subsolo do poço. E não tem mais. Depois de 40 anos, não perceberam ao longo de 40 anos. Então, quando o Estado põe o seu funcionalismo na situação humilhante de não pagar em dia durante 50 meses, eles chegaram à conclusão. O senhor é o segundo otimista, o senhor esqueceu de um detalhe. Além de chegar no subsolo do poço, arrombou um outro poço, que é dos depósitos judiciais, que agora não tem condição de devolver. Porque é o seguinte, o judiciário está no seguinte dilema. Se o judiciário fizer agora um mutirão de conciliação e aparecer lá para pagar 300 milhões, não tem. Não tem. O Estado não devolve. Mas é isso que eu digo, nós nos acostumamos com o ruim. Se hoje o governo do Estado estivesse pagando em dia os funcionários, que é uma obrigação básica, nós estaríamos aqui satisfeitos, felizes, né? E ressaltando tudo isso. E o comércio não estaria reclamando tanto. E a arrecadação, porque quando o comércio não se movimenta, reduz-se o ingresso de impostos na Secretaria da Fazenda. Só para completar aqui e dando chance aos nossos telespectadores que nos honram com várias manifestações, o senhor José Scipione de São Leopoldo. Se os brasileiros soubessem dos bastidores da política e do futebol, não votariam e não entrariam num estádio. Lamáquia. Vou comentar, deixa assim. Então vamos às um sorriso enigmático da Mona Lisa. Fazendo um comentário assim, de novo naquela minha linha de telespectador, sabe, né, Nestor? Mas de novo na minha linha eu me acho um otimista, né? Mas fazendo um comentário, Burti, sobre a questão da força que tem muitas vezes as corporações, mas naquele episódio, eu vou trazer de novo o episódio da tentativa de recriação da CPMF, no início da minha gestão na Presidência Nacional da Ordem, ainda no governo Dilma, aquele movimento que eu comentava aqui agora que nós fizemos, da sociedade civil organizada contra a recriação da CPMF, deu certo. Tanto é que o governo retrocedeu e não criou. Parabéns. O que nós temos que mostrar é que a sociedade hoje ela tem que olhar para os governos, e aqui não se trata de nenhuma questão ideológica, mas sim uma questão de visão, que os governos hoje eles têm que abrir mão dessa linha de, olha, tenho dificuldade, vou no bolso do contribuinte. Chega. O que está acontecendo com o imposto de renda é algo inaceitável. Opinião do senhor Jorge Lisboa Gelser, de Erechim. A maneira como se operam as substituições no núcleo do poder é que enseja a repercussão fora do comum. O porquê das substituições não conhecemos. Sabemos que ocorreriam sem desgastes desnecessários. Jorge Lisboa Gelser. Vamos às informações do Cremers. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, faltam estrutura e condições de trabalho.
A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isso que o Cremeras defende. Acesse pormaissaude.com.br e saiba mais. Vamos a um outro assunto. O Brasil e o mundo ficaram chocados com o incêndio da Boate Cris em Santa Maria. Fato trágico ocorrido há 7 anos. Matou 242 jovens e deixou 680 feridos. Agora, há uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado que concorda com a transferência do julgamento de alguns réus para Porto Alegre. Pergunto aos ilustres participantes se os réus devem ser julgados em Porto Alegre ou em Santa Maria, onde ocorreu a tragédia. Bom, eu vou dizer assim, existem vários livros escritos sobre jurisdição e competência, né? E eu aprendi isso há 40 anos atrás. 50, mais ou menos. Professor na URGS lá eram todos craques disso aí, que seria no local do crime, né? Eu não sei se pode fazer a transferência, agora mudou muito a lei também. Lex Lossi. E a competência... Pode ser em apontados casos específicos em que não haja condição, que haja uma situação... Sim. Pode haver o deslocamento da competência, mas esse é um assunto tão delicado, porque ele envolve tanta dor que eu não gosto nem de falar sobre isso aí. Acho uma coisa assim brutal e fico penalizado com os desembargadores que tiveram que decidir esse tema. Seria aquele momento em que alguém que julga, quem já julgou, né, que tu diz assim, por que eu tenho que resolver essa situação tão grave? Porque vem tinha aquela torrente de choro, de dor, né? E vem ao mesmo tempo a obrigação de magistrado de ter que tomar uma decisão em relação a um tema tão sensível, né, tão difícil, e com vários componentes e com votos ali, um a favor, 2 contra, todos embasados tecnicamente, sem querer fazer médico, que quando eu não gosto de alguma coisa eu digo, mas é daqueles momentos que o cara diz, por que eu estou aqui para decidir um tema dessa natureza, numa tragédia tão grande? Imagina, né, a gente que tem filhos, né, imagina passar por um transe daqueles, nem gosto de falar. Doutor Lamaque. Eu estou com meus todos, viu, Burjo? Eu acho que esse é um tema que traz uma dor enorme para todos nós, né? E a dor de saber que 7 anos depois ainda não foram julgamentos para serem absolvidos ou condenados. Esse é o ponto que eu acho que é o central. O deslocamento da competência, ele tem fundamentos técnicos, né? A decisão tem fundamentos técnicos. Nós queremos justiça e a justiça sendo feita, né? Ou que sejam absolvidos ou que sejam condenadas as pessoas que estão em julgamento hoje, mas ali também tem alguns aspectos que são examinados numa hora dessas, que é exatamente se esse deslocamento da competência ele não pode ser eventualmente justo para aquele que vai ser julgado, né? Eu não estou nem me filiando a uma corrente nem outra, até porque não conheço o processo a fundo e como disse o Nestor, e assino com ele, acho que é um processo de muita dor. Eu imagino que quem tenha que julgar esse processo, até mesmo na questão técnica do deslocamento da competência, deve sentir um peso muito grande. Agora, o que é necessário é que haja uma maior celeridade no julgamento desses processos. Porque essas famílias todas, elas querem, ao fim e ao cabo, querem justiça, né? Sejam os réus julgados em Santa Maria, sejam os réus julgados aqui, né? Aí pela questão técnica do deslocamento da competência, mas que seja feita a justiça, que aqueles que sejam culpados efetivamente paguem, que aqueles que não tenham culpa sejam inocentados, porque até mesmo as pessoas que estão sendo hoje... Não, digo, a justiça aposta com a dosimetria que for, vai pacificar esses corações, começa a pacificar esses corações. Enquanto essa chaga estiver aberta, as famílias não descansam. Nestor, algo que eu digo sobre a morosidade da justiça muitas vezes, né? Até mesmo, e aí não só apenas, obviamente, na questão do caso da Boate Kiss, mas qualquer caso. Aquele que está no Rio de Janeiro, aquele que está sendo acusado, Pacheco, aquele que está sendo acusado, ele também tem uma dor
ele também está sofrendo uma dor. Imagine aquele que está sendo acusado e que seja inocente. A dor que essa pessoa sente diante da incerteza, Thiago, exatamente isso. Então este é um ponto. A morosidade da justiça, seja onde for, no local que for, na área do direito que for, ela é ruim. Aliás, isso é algo que a sociedade também deveria se debruçar um pouquinho mais, Burdi. A capacidade instalada do Poder Judiciário hoje, ela não dá mais conta da demanda, e nós estamos vendo. Aqui foi trazido agora mais um exemplo, né? O Nestor trouxe o exemplo da questão dos depósitos recursais, né? Isso é algo que nós vamos nos debruçar sobre ele, porque hoje os depósitos judiciais, eles já não estão mais na conta. No Banrisul já não tem mais o recurso. E se nós tivermos uma necessidade, por força daquilo que deveria estar acontecendo, que era a maior agilidade da justiça, seja por que razão for, mas se a justiça estivesse funcionando na plenitude, esses depósitos judiciais já teriam que ter retornado para a mão do contribuinte, do cidadão. E se nós tivermos uma agilidade no processo judicial hoje, nós não vamos ter recursos para pagar o cidadão que depositou o seu dinheiro quando começou um processo judicial. Agora, não sei se o Armando permite, de Santa Maria, exatamente onde aconteceu essa tragédia, eu li um texto excepcional de uma pessoa que deve ter sido amigo do Dr. Lamarck, o Dr. Péricles da Costa, que é advogado e presidente da OAB local. Um texto, olha, de rara tessitura, vocabulário, de uma sensibilidade fina. Ele fala... É um colega da melhor qualidade. Ele fala Péricles... sobre gratidão, sobre um dos gaúchos do século, que é o professor José Mariano da Rocha. E eu tive fazendo agora uma audiência recentemente em São Francisco de Assis, ali passei por Santa Maria, também esburacada, cidade ali e tal, fui até São Francisco, onde aliás fui muito bem recebido, enfim. Passando por Santa Maria, então ele começa o texto dele dizendo o seguinte: não é os buracos que açoitam ali de Santa Maria, é a ingratidão de saber que um dos gaúchos do século, que é o Mariano da Rocha, que fez de Santa Maria um polo cultural do Rio Grande do Sul, que brigou com o descrédito da URGS em relação a ter uma faculdade num ponto central do Rio Grande do Sul, esse homem não tem nenhuma rua, nenhuma viela, nenhum logradouro, nada com o nome de José Mariano da Rocha. E ele diz o seguinte no artigo, ele cobra essa ingratidão do povo de Santa Maria em relação ao homem. O doutor José Mariano era um homem riquíssimo, ele tinha já instâncias, comprou com os recursos e com o suor dele outra instância, recebeu, mas ele se dedicou ao ensino e se dedicou a catapultar Santa Maria para os melhores do Caio. E aí ele faz todo esse artigo e no final ele diz assim, precisa ter uma rua, que o sujeito diz assim, essa é a rua Mariano da Rocha, você vai toda a vida, não tem erro. É o melhor lugar para você caminhar, para você transitar. Me permite. Genial o artigo. Péricles Lamartine Palma da Costa. Espetacular. Conhecido em Santa Maria, em todo o Rio Grande do Sul, como Neco. Um grande advogado e um grande dirigente da UAB. O texto dele é primoroso. Primoroso. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, importando de Mendoza, Vale de Concagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e muitas outras regiões, os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e novo mundo em uma loja Vinhos do Mundo. Avenida Cristóvão Colombo, 1493, Getúlio Vargas, 1135 e Alípio César, 203. Nós falamos em Poder Judiciário, publiquei recentemente o balanço das atividades do Supremo Tribunal Federal no ano passado. Até em dezembro, estavam em tramitação no Supremo Tribunal Federal 30.600 processos. 30.600 processos. O professor e nosso grande amigo Fremir Sclier, que me honra sempre com a leitura das colunas, me enviou um e-mail com algumas considerações e acrescentou, não esquecendo que o Supremo nos Estados Unidos julgou em 2019 88 casos. Então, essa é uma diferença. Lá... Foi ano cheio. Bom, nos Estados Unidos foi ano cheio. Foi ano cheio. Normalmente é menos do que isso. Lá, normalmente é menos do que isso. O integrante da Corte Suprema tem a possibilidade, o direito de dizer, não,
Isso aqui não é caso de ser julgado aqui, não. Não há interferência, há uma eliminação, e essa eliminação é constante, é severa, e ninguém diz que lá há falta de liberdade. Então vejam a diferença, o que é o Supremo Tribunal Federal aqui em nosso país e o que é... Aqui é tudo constitucional, por isso que tem esse acúmulo, né? Tudo é Constituição. Tudo é constitucional. Esse é o beijamão mais valioso de todos. No calcanhar da vizinha, termina no STJ. Mas eu faço uma crítica sempre muito forte ao Supremo Tribunal, Suprema Corte Americana, porque lá, por exemplo, numa sessão, o ministro da Suprema Corte não sai porque tem uma homenagem para ele no Rio de Janeiro, no meio da sessão, está jogando um processo importante, ele diz, tem uma homenagem para mim no Rio de Janeiro. Aí o cara vira as costas e sai. Lá, por exemplo, não só as esposas dos ministros da Suprema Corte, mas os próprios ministros da Suprema Corte só viajam em estrito cumprimento de algo ligado ao tribunal. Aqui nós estamos mais adiantados, aqui viajam os ministros e as esposas. Então nós estamos na civilização muito à frente dos Estados Unidos. Muito à frente. Os carros, lá, por exemplo, eles nem lagosta, eles pedem recepções, igual o Ministério das Relações. Então é uma Suprema Corte completamente defassada, completamente antiquada. Está por fora essa Suprema Corte. Não me traga mais esses exemplos. Chegou o aplicativo Unicred Investimentos. Uma plataforma segura, com atendimento personalizado e perfeito para o cooperado diversificar seu portfólio e sua maneira de fazer aplicações com novas soluções em renda fixa e renda variável. App Unicred Investimentos, disponível no Globoplay e na App Store. Então, para você baixar agora no virtual, vai prosperar na vida real. Vamos tratar de um assunto local, mas antes dando oportunidade às manifestações dos nossos amigos telespectadores. Estou assistindo o programa e concordo com os argumentos, mas enquanto não diminuir os privilégios dos políticos, nunca serão suficientes as arrecadações. Opinião de Edmar Ávila. Olha, a propósito, terça-feira que vem, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, pela primeira vez, vai criar uma frente parlamentar contra os privilégios. Começou pondo em xeque gratificações altíssimas pagas a direito, são direitos assegurados, mas em uma batelada só teve ali conselheiro funcionário recebendo no momento em que o Tesouro do Estado está quebrado. Mais uma manifestação, boa noite. Agora só desculpa, né, Bud? Essa frente parlamentar ela é muito ampla, né? Contra os privilégios de quem? Né? Dos poderes. De todos, dos servidores públicos também, que também tem privilégios. Vão pegar... E pode ter duas. Pelo que eu tenho acompanhado, o senhor sabe que eu vou à Assembleia, eu acompanho. Sim. Vão pegar... E por isso criaram uma frente parlamentar que não tem... Se fizesse uma comissão especial, 120 dias, ponto final. Se fizesse uma CPI, faz o relatório, manda para o Ministério Público, perde o controle. Uma frente parlamentar, com método, com experiência, vai examinar ponto a ponto, começa pelos privilégios e aí vai em frente. Um abraço à ala gremista. Que assim seja, né? Bom, o senhor dirigiu, foi superintendente da Assembleia, sabe, inclusive, os privilégios lá no Legislativo que não ficaram fora. Eu sei. Mas eu também sei que, às vezes, as frentes parlamentares, elas são criadas mais por uma questão de imagem e burburinho do que efetivamente trabalho. Então, às vezes, a gente tem que cobrar. Eu já assessorei prefeitos em CPIs, né? E um advogado das antigas, mas muito experiente, ele disse para mim, doutor, eu vou escrever um livro sobre CPIs, vai se chamar Banho de Luz. Exato. Um abraço à ala gremista. Espetacular, nunca esqueci. Um abraço à ala gremista, sempre presente no Pampa Debates. Que tenhamos amanhã um Grenal de um bom futebol e que vença o melhor. Então eu vou falar aqui pela ala colorada. Gilon Camilo. Não, mas tá certo. Um abraço para ele também. Que seja um bom Grenal. Acima de tudo, né? Aqui é uma manifestação. Boa qualidade, bom jogo. Marcelo Portes, de Canoas. O Tribunal de Contas do Estado, que é um órgão de fiscalização,
aprova pagamentos de conselheiros que chegam a R$690 mil em um mês, o que é ilegal. Essa democracia é uma maravilha para alguns privilegiados. Vamos tratar agora de um assunto... Como se o gaúcho, o que quer que eu diga? Pois é, não, ilegal não é, porque são férias, são pagos de uma vez só, de um tiro só. Eu quero tratar agora de um assunto que diz respeito à Prefeitura de Porto Alegre, que está determinada a cobrança de pedágios de veículos que vêm de municípios da região metropolitana. Mas antes, vamos ao quadro Saúde, com o doutor Gilberto Schwartzmann. Olá, os senhores sabem que hoje há alguns tipos de câncer de pulmão que podem ser tratados com comprimidos? Isso mesmo, comprimidos pela boca, nada de injeções na veia. São tratamentos menos tóxicos e bem mais ativos. E são utilizados em tipos especiais de câncer de pulmão que possuem alterações detectadas em testes moleculares. E esses testes são hoje acessíveis a todos. O paciente com câncer de pulmão ou seu familiar que tiverem dúvidas sobre isso devem conversar com seu médico. Como melhorou a medicina, não é mesmo? Um abraço a todos. Obrigado, doutor Gilberto Schwartzmann. A Casa Valduga tem em seu portfólio o mais premiado espumante da América Latina. Foram anos de evolução para conquistarmos os paladares mais exigentes com as mais finas borbulhas. Venha conhecer a maior cave de espumantes da América Latina, localizada no coração do Vale dos Vinhedos, e experimentar o espumante Nature Surly. Casa Valduga, momentos que marcam. Nós vamos ao ponto final, mas antes quero fazer uma rodada rápida a propósito da intenção da Prefeitura de Porto Alegre de cobrar pedágio dos veículos que vêm dos municípios. É o momento insano do programa. Agora tem o ponto final, agora tem o momento insano. Qual é o assunto? É o momento insano. Respeito à cobrança de pedágio dos veículos que entram em Porto Alegre para, com esses recursos, fazer baixar não há respeito. A tarifa. Não há respeito. Eu me inscrevo não há para dizer respeito. o seguinte, eu vi uma entrevista do secretário de Mobilidade Urbana comparando Porto Alegre a Nova York, a Londres. Só que ele esqueceu que os serviços são... Não vou dizer nem do Paraguai, que o Paraguai melhorou muito. Só que ele esqueceu uma coisa, o EPTC, os carros do EPTC, da empresa de serviço, emplacados em Caxias. Os primeiros a pagar vai ser o pessoal da prefeitura. Olha que incongruência isso. Olha, é espetacular. Não tem, não. Pacheco, aperta aqui, Pacheco. Muito bom. Vamos agora ao ponto final. Ponto final. Oferecimento produtos Gimo. Qualidade comprovada. Ponto final do publicitário jornalista Tiago Dimmer. Bom, primeiro agradecer mais essa oportunidade aqui de estar aqui com todos vocês, sempre aprendo muito, né? E queria trazer uma informação aqui que saiu agora em relação ao time de futebol inglês Manchester City, que foi banido da Liga dos Campeões por duas temporadas. E vai de encontro a tudo que nós conversamos aqui sobre o nosso país, né? Por que o Manchester City foi banido por 2 temporadas da Liga dos Campeões? Fair play. Porque ele não cumpriu o fair play financeiro. Não é nem fair play no campo, muitos jogadores expulsos, não. É o fair play financeiro. Trouxe desigualdade à competição e gastou mais do que estava autorizado para aquela... Não, gastou mais do que poderia gastar. Isso. Gastou mais do que poderia gastar do que as suas contas permitiam. Então, uma questão de cultura, né? Está na hora do fair play nas eleições, imagina. Cláudio Lamarca, seu ponto final. Fair play do Brasil, né? Seu ponto final, Cláudio. Queria lembrar, Burdi, amanhã é o dia D da vacinação, algo importantíssimo, vacinação contra o sarampo. E eu acho que é algo que todos nós temos obrigação de salientarmos nas crianças a partir de 5 anos. Amanhã é um dia muito importante, né? Eu tenho filhos, e todos nós que, enfim, temos filhos e zelamos pelas crianças, temos que divulgar isso. Então, como meu ponto final, eu saliento exatamente essa responsabilidade aos pais amanhã, no dia D da vacinação contra o sarampo. Ponto final do empresário Sebastian Wattenberg. Acho que trazer de novo essa questão da necessidade da população de fiscalizar, de marcar posição, de ter opinião, das entidades não terem vergonha de opinar sobre os diversos assuntos e que a gente possa cada vez mais fiscalizar
porque é isso que vai fazer com que o Brasil efetivamente mude. Quando a gente começar a cobrar o que está acontecendo e como isso tem que ser alterado, aí é que as coisas vão começar a mudar. A gente não pode mais se esconder. Ponto final. Eu vou falar... Nosso querido, estimado amigo César Pacheco. Eu vou falar de Porto Alegre novamente. Faço parte da Sociedade de Amigos de Porto Alegre, nessa época que todo mundo vai pra praia, janeiro, fevereiro. Então eu gosto de Porto Alegre. Mas tá incrível Porto Alegre. Hoje o trânsito tá caótico. Você para em qualquer sinaleira, é o pessoal com as placas, os pedintes, é o pessoal botando bala no teu espelho, é pessoa se atrapalhando no trânsito, pedindo esmolas também. As ruas de Porto Alegre estão feias. Ali a praça onde o Papa rezou a missa deve ter umas 5 ou 6 cabanas onde moram pessoal de rua. Os canteiros de Porto Alegre, canteiros. É um perigo. Imagina se tu perde a direção do carro e sobe e acontece um problema ali. Pô, devolva a minha Porto Alegre, por favor. Olha, eu votei no Marquesan, mas estou citando o nome. Estou arrependidíssimo. Quem é colorado aqui, Lamac é colorado, vai receber um brinde da Center Cópia para limpar os fronteiros. Posso manter o meu ponto aqui? Ou... As lentes, já vai. Para o doutor César Pacheco, ilustre gremista, para um outro ilustre gremista que vai fazer o seu encerramento, ponto final, a cor que combina com a camisa do Grêmio. Sebastião, verde da esperança. Verde tem que ter muita esperança. Verde da esperança. Ponto final para o encerramento do programa com Nestor Heim. E disse, inclusive, um telespectador, Nestor, deixa o Lamac falar. Vai lá. Tá lá. Olha lá. A faixa do nosso internacional. Imagina a Vera Armando com uma faixa do Grêmio ali, botando a banana na faixa do Grêmio. Atenção. Nestor, um minuto, por favor. Aqui houve ocasiões em que falaram mal da Greta aqui, não é? Falaram mal, tal, que tinha uma infância feliz e tal. Pois eu vou fazer, o Paulo Sérgio tem um programa que ele faz, eu vou fazer uma continência para a Greta. Mas para a Greta Paz. A Greta Paz nasceu em São Paulo e ela ganhou um prêmio da revista Forbes pela empresa dela, que é a Exio Estratégias aqui. É uma empresa que trabalha com valorização de marcas e ela é uma Greta que deu certo. Ela tem 28 anos, tem uma empresa que fatura bem e ela não teve uma infância, ela não teve a sua infância sonegada, ela não chora pela infância, pelo contrário. Ela sorri porque ela teve uma boa formação, é uma empreendedora e conseguiu em Porto Alegre fazer algo que se faz comumente em São Paulo, até no Rio, mas aqui em Porto Alegre é incomum. Então, um abraço para essa Greta que deu certo, essa Greta que não tem ressentimentos, não tem ódios, tem só empreendedorismo. E a continência? Vamos ter a continência hoje? Continência? Eu queria fazer a continência para o nosso amigo Paulo Sérgio Pinto, que está na praia lá. Deve estar nos assistindo. Então, olha, a gravata está muito bonita, a gravata do Armando. E o Armando, excepcional, passou rápido o programa hoje. Grande abraço. Amigo, um abração. Ao Paulo, grande abraço, Paulo. Bom final de semana em Atlântida. Estamos chegando ao final do programa. Eu tive o prazer de mediar este encontro com opiniões tão inteligentes, tão esclarecedoras. E o Pampa Debates voltará segunda-feira, com a apresentação de Paulo Sérgio Pinto. Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais do Jornal da Pampa. Tenham todos um bom final de semana. Pampa Debates. Oferecimento GBOX. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul Digital. Tudo no seu tempo.